Paz do Senhor, bom dia, tudo bem com você? Hoje eu desejo um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. Tô gravando aqui fora hoje, porque lá dentro minha casa tá congestionada. Hoje tá congestionada aqui. E eu achei por bem, já que não tá chovendo, aproveitar aqui fora para fazer. Amém? Vamos orar para começar esse nosso momento, essa nossa devocional? O meu desejo com esses momentos nossos aqui de manhã é que você comece o seu dia pensando em Deus, pensando no quanto a gente precisa dele para começar o nosso dia. Quando a gente começa um dia sem a palavra, é diferente. Quando a gente derrama as nossas ansiedades, o nosso ser, às vezes as nossas angústias diante do Senhor, o nosso dia se transforma, se enche da presença dele e a gente consegue romper em áreas que a gente antes não conseguia. Mas não é sobre nós, é sobre a presença. Amém? Então vamos clamar, vamos chamar, vamos pedir ao Pai por essa presença no dia de hoje, para que Ele nos ajude. Amém? Senhor, meu Deus, aqui, Pai, eu abro, Senhor, esse momento, Pai, dessa devocional, Senhor. Deus, eu peço que não fique nas minhas palavras. Senhor, a minha palavra não transforma, a minha palavra não muda, a minha palavra não cura, a minha palavra não é nada. Se não for a Tua presença, se não for o Teu Espírito Santo, Pai, a conduzir para esse lugar, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que não fique nas minhas palavras, mas que o Senhor, Pai, possa mover no coração, Pai, de cada um que está ouvindo aqui e introduzir em nós, Pai, esse fruto do Espírito, introduzir em mim, introduzir nos meus irmãos que vão estar ouvindo, Pai, essa palavra, o fruto do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Hoje eu vou falar sobre bondade. Só um minutinho aqui. Sobre bondade. Bondade é diferente de benignidade. A benignidade, como nós falamos ontem, ela está muito ligada às minhas atitudes e ações no trato com o outro, né? No servir, no ser gentil, no expressar gentileza, espalhar pequenas gentilezas, né? Isso é a benignidade. A bondade, ela vai um pouco além. A bondade, ela é de dentro, é o meu olhar para o outro, é me colocar no lugar do outro. E aí, em oração, eu já logo, eu falei, já sei que eu vou falar do samaritano, né? A bondade do samaritano é muito expressa, né? Assim, é uma bondade que o sacerdote passa, né? Aquela pessoa estava ali, ferida, machucada, o sacerdote passa, o outro passa e ninguém oferece ajuda. E o samaritano ofereceu ajuda. Mas o Espírito Santo falou algo para mim. Nós estamos falando sobre fruto do Espírito. E o samaritano, nós sabemos que o samaritano, eles viviam na prática do pecado, né? Samaria era uma cidade pagã, Samaria era uma cidade onde tinha muitas práticas que não agradavam o Deus de Israel. Então, possivelmente, esse samaritano também estava nessa prática. Então, a bondade, ela é algo que está no ser humano. Lembra que eu falei sobre características do fruto do Espírito que alguma delas já estão em nós? A bondade é uma dessas. Nós já somos bons, né? Com as outras pessoas. Claro que a maldade está enraizada na nossa carnalidade, mas no geral, nós somos bons, né? Vemos alguém passando necessidade, nós queremos ajudar, queremos oferecer uma ajuda, assim, na medida do nosso possível. Mas a bondade vinda do Espírito Santo, ela é diferente. É uma empatia diferente. Eu me coloco no lugar do outro, né? E ali eu fui totalmente ministrada pelo Espírito Santo. E eu venho com essa palavra
que no começo pode parecer que não tem nada a ver com bondade, mas depois vocês vão entender que o que é a bondade vinda de Deus. Eu vou ler em Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, do caminho, aqui quando ele fala do caminho, é aqueles que seguiam a Cristo, tá? Assim, homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. Então aqui Paulo estava pedindo cartas para entrar nas cidades, para perseguir os cristãos, para prender eles, né? E possivelmente levá-los a julgamento, a pena de morte. Isso aqui era Paulo. Isso aqui era Paulo sem o fruto do Espírito. Mas a gente sabe que mais para frente Paulo tem um encontro com Jesus. E ele é totalmente transformado. E essa transformação veio ao ponto de Paulo gastar a vida dele por amor do Evangelho. Paulo foi preso, açoitado, humilhado, e a bondade expressa de Deus na vida dele era tanta que ele em momento nenhum pensava em desistir. Pensava em falar, esse povo aí, quero mais saber desse povo, não. Não, a bondade de Deus estava enraizada nele, ao ponto de que ele gastou a vida dele por amor do Evangelho. Essa é a verdadeira bondade, essa é a verdadeira essência da bondade. Quando a gente fala Deus é bom, Deus é bom. E sabe por que Deus é bom? Porque ele entregou, por amor de nós, o Filho dele, Jesus. A maior expressão de bondade de Deus foi entregar o seu Filho. Ou seja, Deus colocou alguém para se colocar no meu e no teu lugar. É a bondade expressa de Deus, é Jesus. Porque eu não merecia, nós não merecíamos, a humanidade estava caída e separada do amor de Deus. Mas Deus, na bondade, na infinita bondade dele, ele envia Jesus para se colocar no lugar de sacrifício por amor de mim e de você. Isso é bondade. Bondade, aí você fala assim, mas Jesus, era fácil para ele ser bom, ele era Deus, é fácil, porque quando ele olha na cruz, né, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí você pode falar, ele era Jesus, é fácil para ele. Eu não sou Jesus. Mas o que falar de Estevão, que no momento de morte, de apedrejamento, ele fala a mesma coisa. Ele olha para os céus e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe o que é isso? É a bondade que vem de Deus. A bondade que vem de Deus, ela é além de filantropia, de boas ações, de eu ter uma empatia apenas. A bondade que vem de Deus, ela me faz me colocar no lugar do outro e querer que ele tenha aquilo que eu tenho. O que eu tenho de mais precioso? É Jesus. Eu quero que o mundo conheça Jesus. Porque eu sei o que era estar na presença dele, o que a bondade dele fez em mim. Eu ouvi uma frase, né, de um pastor, ele falou assim, nós somos frascos, né, os cristãos são frascos, mas frascos por frascos não mudam nada, não mudam o ambiente, não muda nada. Mas o perfume, quando ele é borrifado, quando ele é exalado, o frasco, o que guarda aquele frasco já não brilha tanto. Porque o que exala é o perfume, o que faz a diferença no ambiente é o perfume. Então, o que nós temos sido diante da presença de Deus? Frascos ou perfumes? Frascos bonitos para embelezar prateleiras, para colocar um ambiente, uma beleza? Ou nós temos sido perfume por onde a gente passa? Nós temos espalhado a essência de Cristo, né? Quando Jesus fala, ide e fazei discípulos, ide fazei pequenos cristos, ide fazei cristãos, é sobre isso. É sobre imitar a Cristo. E o fruto do Espírito
ele é tudo o que Jesus tinha. Ele é toda a essência de Deus. Então, se eu quero exalar o bom perfume de Deus, eu tenho que seguir a Cristo. E se eu sigo a Cristo e não tenho o bom perfume, eu não gerei o fruto. Eu não tenho esse fruto. Sabe o que é o fruto? O fruto é a oportunidade do crente expressar o caráter de Deus. Porque muitas pessoas, né, e talvez até você que vai me ouvir, não conhece a Deus. Não tem um íntimo com Ele. E talvez você não está num ambiente de comunhão com aqueles, né, da casa, da igreja. E a única oportunidade que você, que outros têm de conhecer a Deus é através da vida daqueles que dizem que seguem a Cristo. Porque dizer que segue a Cristo é muito fácil, mas exalar o perfume dele requer extrair essência. E essência, toda a essência, para ser extraída, ela é prensada, ela é amassada. É preciso gerar óleo da essência, seja essência floral, essência do que for. É necessário. Eu tenho me deixado ser moldado para exercer essa bondade de Deus ao ponto de me colocar no lugar do outro, porque foi isso que Jesus fez. Ele se colocou no meu e no teu lugar. Ele se entregou, ele se deu, ele se doou. Essa é a bondade. Entendemos agora a diferença de benignidade e bondade. Benignidade, gentileza, atos de serviço. Aquilo que eu tenho expresso para o outro no meu tratar, no meu servir, no meu agir. Bondade, me colocar no lugar do outro, de fato e de verdade. A bondade que nasce do Espírito é eu me colocar no lugar do outro, a ponto de sacrificar a minha vida, a ponto de sacrificar o meu eu, ao ponto de eu entender o propósito, ao ponto de eu falar assim, fulano necessita mais desse dinheiro do que eu, fulano necessita mais dessa situação do que eu. Isso é bondade. E essa bondade não vem de mim, porque nós somos bons até certo ponto. Nós somos bons até que não fira aquilo, as nossas necessidades. Nós somos bons. Nós conseguimos dar para o outro aquilo que talvez está nos sobrando. Uma roupa que nós não queremos, um dinheiro que não vai fazer falta e que talvez o outro esteja precisando. Isso é bondade humana. Bondade nascida do Espírito é eu me sacrificar, como Paulo. Paulo, ele teve a bondade enraizada no ser dele, ao ponto dele falar, olha, eu conheço o que é fartura e eu sei muito bem o que é escassez. E eu não largo nada disso, porque eu entendi o propósito e eu quero viver nessa bondade do Pai. Paulo aqui, isso é muito forte, Paulo respirando ainda ameaças de morte, ou seja, alguém maldoso, alguém com a maldade no furor da sua ira, tem um encontro com Jesus. Então é impossível você não ter um encontro com Deus e você continuar do mesmo jeito, sendo bom por filantropia, sendo bom porque o ser humano ele tem até uma certa empatia com o outro, mas ser bom ao ponto de gastar a sua vida por amor de outro, porque Paulo gastou a vida dele por amor da igreja. Ele ia de cidade em cidades, convertendo, ministrando judeus e gentios. E Paulo, ele não tinha essa exclusividade que nós temos hoje. Eu falo de Deus para quem eu acho que merece. Paulo não. Ele só ministrava, porque ele entendeu que a bondade de Deus, ela precisava ser manifesta. Independente se alguém tinha atitudes boas ou não. Às vezes nós queremos colocar
diante de Deus, assim como o Jonas, né? Ah, fulano não merece. Aquele ali, aquela cidade ali, não merece. Não merece teu amor, Deus. Não merece tua bondade, não merece. Peraí, eu não estou me colocando no lugar do outro. Eu não estou me colocando de fato e de verdade na essência de Deus, da bondade de Deus no lugar do outro. Porque ser bom como o samaritano foi, nós podemos ser, né? Aí é questão de caráter. Eu posso encontrar alguém e oferecer ajuda, tirar a roupa e entregar, tirar a minha blusa de frio e entregar para o próximo, tirar o meu tênis e entregar para o próximo. Eu consigo ser bom, o ser humano consegue ser bom a esse ponto. Mas o ser humano que tem gerado no espírito a bondade de Deus, ele vai além. Ele não fala, olha, eu te entrego coisas físicas, eu te entrego coisas espirituais. Eu te entrego algo como ali, né? Pedro fala para aquele rapaz que estava na porta da congregação. Ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Vai além de bondade, de necessidades físicas. Aquele que tem a bondade de Deus, ele expressa a bondade de Deus, manifestando coisas eternas. Peraí, eu tenho orado uma oração de intercessão ou eu tenho sido egoísta? Ao ponto de só olhar para as minhas necessidades e aquilo que eu desejo. Até nisso, é bondade do Espírito, não é bondade minha. Eu quero entrar, já que eu estou orando, né? Já que eu rompi a preguiça, rompi o dia a dia corrido, eu quero entrar no secreto e falar, Senhor, eu estou precisando, eu. Mas quando eu tenho a bondade de Deus enraizada em mim, eu consigo olhar para o outro. Senhor, visita. Fulano está precisando de uma cura. Pai, visita. Pai, faz isso. Pai, olha para tal situação. Isso é bondade. Deus é bom. Sempre agora que você ouvir essa frase, você vai entender o porquê que Deus é bom. Por que o caráter de Deus é bom. Por que na Bíblia a gente encontra vários versículos falando dessa qualidade de Deus. Deus é bom. E Deus é bom, não é porque Ele é bonzinho, como nós somos. Não é porque Ele é bonzinho. É porque Ele é bom, é porque Ele se colocou no nosso lugar e entregou Jesus Cristo para cobrir, para anular o nosso pecado como sacrifício vivo. Então Deus é bom porque Ele manifestou bondade se colocando no nosso lugar através de Jesus Cristo. É por isso que Deus é bom. Amém? Que hoje nós vamos sair daqui entendendo. Pai, eu não tenho essa bondade ainda. Não consigo me colocar no lugar do outro, porque às vezes o outro não merece. Às vezes o outro não merece. No meu julgamento, eu não tô nem aí, o outro não merece. Mas que nós venhamos entrar e falar, Senhor, me ajuda a gerar isso. Meu fruto não pode ficar incompleto. Eu já tenho amor, alegria, bondade. Eu já tenho amor, alegria, benignidade, longanimidade. Mas eu não tenho bondade. Meu fruto não pode estar incompleto. Todas as vezes que eu olho para o fruto, ele tem que estar completo. Quando o Senhor Jesus passar e sondar o nosso jardim, que ele encontre uma árvore repleta de fruto e fruto completo. Fruto completo. Não fruto com necessidades faltando. Não, que o nosso fruto seja completo. Que a gente olhe hoje para o nosso fruto e fale, Senhor, eu não consigo ser bom igual o Senhor. Eu não consigo. Né? Quando aquele jovem fala assim, bom mestre, e Jesus o repreende falando, bom é Deus. Aquele jovem estava ali já querendo puxar uma sardinha, né, para Jesus. E aí Jesus vem e já corta ele. Bom é Deus. Por quê? Mais tarde ele foi entender. Ele não era capaz de largar as coisas materiais que ele tinha para seguir a Jesus. Bom é Deus que se colocou no meu e no teu lugar e entregou Jesus Cristo por amor de mim e de você.
Você, jovem, no máximo é benigno, é bondoso, uma bondade humana, mas bom mesmo é Deus, que eu estou aqui falando com você agora. Era mais ou menos isso, esse papo que ele estava tendo ali com aquele jovem. Bom é Deus. Deus é bom, porque ele se entregou por amor de mim e de você. Falando de Deus em Jesus, porque entendemos que eles são em três, certo? Então Deus, ele é bom, porque ele mesmo se entregou. Jesus se entregou. Pai, aqui, Senhor, eu tentei trazer da melhor forma possível aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, mas se talvez eu falei algo que não deveria, ou deixei de falar algo, Senhor, que talvez precisasse ser falado, alcança, Pai, essas pessoas, Senhor, da forma que o Senhor achar por melhor e ministra no coração. Pai, que nós venhamos entender que bondade humana não tem nada a ver com bondade do Espírito, com a bondade do fruto do Espírito. Pai, eu declaro que nós vamos gerar essa essência, que nós vamos gerar essa qualidade, ao ponto, Pai, de, se for necessário, se entregar por amor do próximo, nós vamos estar disponíveis para isso. Pai, sonda o nosso coração hoje, tira toda a maldade, tudo aquilo que nos afasta de estarmos nesse lugar, de gerar esse fruto. Pai, coloca em nossos corações, Pai, a bondade genuína, a bondade que o Senhor espera que a humanidade tenha. Pai, nós não podemos mudar a humanidade inteira, mas a responsabilidade de mudar a mim mesma é minha. E isso eu não consigo sozinha, porque nós, quanto essência humana, já provamos quem nós somos, mas através do Teu Espírito, Pai, venha sobre as nossas vidas, Senhor, na minha vida, na vida daqueles que estão ouvindo e que vão ouvir, e coloque em nós, Pai, a semente para que nós possamos ter ferramentas para frutificar esse fruto do Espírito e que venham ser fruto permanente, como diz a Tua palavra. Não venha ser um fruto que esse ano gera e ano que vem tá podre. Não venha ser um fruto que hoje gera e amanhã já não tenho mais. Que venha ser um fruto, que esse fruto permaneça, que essa essência permaneça. Pai, nos ensina, nos ajuda a nos colocar no lugar do outro, a colocar às vezes a nossa humanidade, colocar às vezes as nossas necessidades no bolso e entender que o outro precisa mais daquele momento do que eu. Pai, isso não é da gente. O ser humano é egoísta. O ser humano pensa mais em si do que no outro. Mas, Senhor, hoje, diante de Ti, colocamos todas as nossas faltas e falhas. E o Senhor tem liberdade para trabalhar em nosso coração. Liberdade, Senhor, para ministrar aquilo que precisa ser tirado e introduzir aquilo que faz parte da essência do fruto. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração e o meu pedido de hoje, porque eu também fui confrontada através dessa palavra. Quantas vezes eu tenho olhado mais para as minhas necessidades do que me colocado no lugar do outro, porque talvez no meu julgamento o outro não mereça. Talvez no meu julgamento o outro não está em condições de receber aquilo que eu posso dar. Mas eu, quando Jesus me encontrou, eu também não estava em condições de receber a bondade dele. E ele, por bondade, me alcançou. E ele, por bondade, olhou para mim e se colocou no meu lugar. Então, que nós venhamos nos desprender hoje de julgamentos, de coisas que barram, de expressar a bondade de Deus na vida do próximo, porque o Senhor, Ele conta conosco para que o mundo veja a bondade de Deus. Tem um louvor que fala, sobre a bondade de Deus e nós enchemos a boca para cantar Ele, para falar o quanto Deus é bom. Mas eu tenho sido boa, eu tenho no Espírito, gerado no Espírito, essa qualidade, porque se Deus é bom,
Eu tenho a obrigação de ser boa, porque eu sigo a Cristo. E eu falo que eu sou discípula de Cristo. E como que eu sou discípula de alguém e não aprendi a ser bom ainda? Que nós venhamos olhar para dentro de nós e ver o que nos falta para gerar a bondade expressa de Deus na vida das pessoas. Amém? Que você tenha um bom dia. Um dia abençoado, um dia cheio da presença do Espírito Santo e que Ele possa falar melhor no seu coração essa palavra de hoje. Até segunda. Gente, nós vamos fazer assim, ó, as lives serão de segunda a sexta, tá? Então, aos sábados e aos domingos, nós não vamos fazer lives. E o que acontece essa semana? Essa semana foi volta às aulas. Eu ainda não tinha um horário fixo, né, para estar abrindo essas lives. Então, eu fui vendo mais ou menos o que dá. Desculpa, deu uma travada aqui. Porque eu trabalho também, eu tenho as crianças. Então, eu tava vendo mais ou menos como ia ficar. Mas semana que vem eu já tenho um horário fixo e a gente vai depois divulgar aqui nos stories do Shalom. E eu espero por vocês segunda-feira aqui, para termos esse momento, sabe? Não é nada extraordinário, mas é só para a gente parar um pouco, para ler uma palavra e entender. Talvez essa palavra mude o nosso dia, talvez alguma atitude, alguma coisa que nós vimos assim, ter uma atitude diferenciada diante de alguma adversidade. Às vezes a nossa bênção está tão perto, mas por falta de maturidade, por falta de uma atitude, às vezes até mesmo de calar, de silenciar, nós não recebemos. Então começar o dia diante da palavra do Senhor é essencial, é importante. Então eu espero por você segunda-feira, amém? E se você puder, esteja conosco no sábado e no domingo, lá no Vila Barros, Guarulhos, Rua Padre Cláudio Arenal, 874. Vai ser uma bênção, tá? O culto aos sábados é às 7 horas, aos domingos começa às 18. Você é mais do que um convidado especial e vai ser um prazer receber você, tá? E se você chegou até a nossa igreja através dessa live, não hesite em falar comigo. Vai até lá, fala comigo, tá? E eu vou estar ali pronta, disposta para receber você. Um beijo no seu coração, até segunda-feira.